Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Augusto Marinho, sou ator e diretor do Teatro Comune de São Paulo, que é a sede e laboratório do Coletivo Teatral Comune, que está realizando esse projeto do terceiro Seminário Internacional de Formação de Jovens Espectadores. Esse é um projeto que nasceu de uma iniciativa maravilhosa que a gente conhece em Buenos Aires, lá da Sônia Jarolovski, da Ana Duran, né? E nós, então, começamos a desenvolver essa pesquisa, esse trabalho com jovens de escolas públicas, trazendo jovens para o teatro, né, e fazendo debates com eles após o espetáculo. E, com isso, né, tentando buscar um contato com esses novos públicos, né, e com jovens que muitas vezes nunca haviam ido ao teatro, né, que moram em bairros distantes, na periferia de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e muitas vezes esses jovens estavam vindo a primeira vez para o teatro e muitas vezes estavam vindo também a primeira vez para o centro da cidade, ou seja, era uma forma, inclusive, de redescobrir o próprio centro da sua cidade, né? Jovens que moram a 30, 40, 50 quilômetros distantes do centro de São Paulo. Esse projeto já está na terceira edição, a gente fez algumas edições, né, com espetáculos, com os debates, com oficinas formativas nessa área da formação de espectadores, e estamos fazendo esse seminário virtual, que agora tem essa mesa maravilhosa, né, com três pessoas incríveis aqui, que são a Zabel Castro, do México, que é crítica, historiadora, está aqui com a gente, e trabalha também, é da Rede LAP, da Rede Latino-Americana de Públicos, né, de audiências, e também trabalha hoje em vários laboratórios de crítica, pesquisando, né, a crítica na arte, né, no teatro e na arte. O Patrick Pessoa, que é crítico, né, doutor em filosofia, curador do Festival de Curitiba, enfim, um cara de teatro, né, que transita muito no teatro e vem publicando vários livros, né, tem um último livro publicado muito bacana e que também vai estar com a gente. Renato Barreiros, nosso querido amigo, parceiro, né, gestor cultural, né, superintendente das fábricas de cultura aqui em São Paulo, né, que são centros culturais ligados ao Estado de São Paulo, que desenvolve um trabalho belíssimo de arte, de cultura, com hip hop, com teatro, com música, com dança, com uma série de manifestações nesses bairros mais afastados na periferia de São Paulo, principalmente na periferia, mas em outros lugares também, mas, né, aqui em São Paulo. Bem, esse terceiro seminário nosso está sendo realizado virtualmente. Esses encontros nossos, as mesas, estão sendo transmitidas no YouTube, então acho que tem gente aí já nos conectando pelo YouTube, e vão ficar gravadas, tá, gente? Então, quem quiser passar depois o link do YouTube, repassa, porque é uma forma das pessoas poderem assistirem, né, compartilharem e tal. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Patrick, a Zavel e ao Renato, que atenderam o nosso chamado, nosso pedido, né? Dizer que é importantíssimo essas reflexões que a gente está fazendo, né? Em especial, gente, com uma certa dificuldade nesse diálogo com a América Latina, né? Porque a gente acaba se fechando um pouco, né? Só o Brasil, né? Com o Brasil mesmo, né? E a América Latina, né? Os países latinos se comunicam muito facilmente, né? Argentina, Chile, México, Peru, por causa da língua, né? É muito mais fácil essa conexão em virtude da língua. E nós estamos tentando aqui, eu sei que é difícil, né? Por isso que eu estou até pedindo para os nossos palestrantes aqui falarem despacito, devagar, né? Para que todos possam tentar entender bem, né? Claro que se alguém por aí não conseguir entender alguma coisa bem, nos pergunte depois na hora das perguntas, nós vamos abrir para as perguntas. Então vocês nos perguntam também algum termo, alguma expressão, alguma coisa que não ficou clara, podem perguntar sem medo algum, por favor, tá? Mas, enfim, eu acho que esse encontro latino-americano é muito importante e fortalecer esses laços da Latinoamérica, né? Eu acho que Argentina, Chile, México, tem vários trabalhos muito interessantes nessa área da pesquisa, do desenvolvimento de novos públicos, e acho que isso é muito importante para todos nós, tá bom? Enfim, nós temos um teatro, então, como eu disse, na Rua da Consolação, aqui no centro de São Paulo, um teatro de 100 lugares, muito bacana. É a nossa casa, nós trabalhamos lá o tempo todo. Estão todos convidados aí que estão nos assistindo para conhecer o espaço, né? Estamos, inclusive, agora fazendo uma viagem para Portugal com Otelo, que é uma montagem nossa
com o John Mould, baseado no Shakespeare. Nós estamos indo a Portugal num intercâmbio e estão todos convidados para conhecer, né, fisicamente esse espaço quando puderem, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Zavel Castro, que vai dar início à nossa conversa. Bueno, muchísimas gracias a Augusto Marín y al equipo de Teatro Comune por hacer este seminario posible. Les saludo yo desde la Ciudad de México, desde donde ejerzo mi práctica desde hace ya aproximadamente más de 10 años. Tengo ejerciendo la crítica y pensando la crítica. De hecho, yo creo que me he dedicado más a hacer una metacrítica que a la escritura tal cual de la crítica. A mí lo que me apasiona es pensar la forma en que la crítica se ha ejercido y pensar también en otras posibilidades. Es un honor para mí compartir esta mesa con Patrick Pessoa, cuyo pensamiento ha sido clave para reformular la práctica que nos convoca. De hecho, Patrick es uno de los referentes que analizamos en este laboratorio de crítica para nuevos públicos del que vengo a hablarles. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Listo, bien. Bueno, este laboratorio recoge las reflexiones que he venido desarrollando en la última década sobre la crítica teatral y también me permite poner a prueba la propuesta de la necesidad de renovar la práctica en atención a los perfiles y a las prácticas que se han desarrollado a partir de la pandemia. En este espacio lo que hacemos es poner el foco en el vínculo que la crítica ha establecido históricamente con los públicos para preguntarnos cómo deberíamos o cómo podríamos ejercerla para abrir canales de comunicación más fluidos, más enriquecedores, a la luz de las transformaciones sociales y culturales de los últimos años. Es importante hacer un disclaimer que además que mis reflexiones están situadas desde México y pueden o no ser compartidas por el resto del mundo, como metacrítica, como un ejercicio metacrítico, nosotras confiamos en la importancia y en el valor que tiene de vez en cuando de hacernos preguntas incómodas, preguntas que puedan incomodar sobre todo a quienes han ejercido la crítica tradicional, esta crítica histórica que también respetamos y tiene grandes referentes y que va a seguir coexistiendo con nuevos modelos de crítica, pero también creemos que es importante analizarla y preguntarnos cuáles han sido sus implicaciones para la sociedad. La premisa de este laboratorio es que pensamos o hemos observado que el modelo de crítica teatral fijado por el periodismo cultural a finales del siglo XIX es ya a todas luces incompatible con los públicos de la era digital. Hay un choque, hay diferencias irreconciliables que nos están alejando cada vez más. Comenzamos este laboratorio haciendo un seguimiento del viaje conceptual de la crítica teatral para observar cómo esa no es la única posibilidad de la crítica teatral, sino la que ha asumido y la que ha sido fijado por un campo específico, que es el periodismo de espectáculos. Pero para pensar en otros modelos posibles, podríamos incluso retomar otros conceptos o elementos o ideas de otros tiempos para avanzar hacia el futuro. Las noticias que tenemos recientes y que llegan de tanto en tanto nos anuncian que la crítica ha muerto, la crítica en distintos campos. Lo que es importante para nosotras pensar es que no es la crítica toda, sino cierta manera de ejercer la crítica, cierta manera de escribir la crítica, la que parece que ya va de salida, la que está anunciando su fin, el fin de una era. Eso no significa de ninguna manera que el pensamiento crítico se haya detenido, sino que tiene que buscar nuevos canales y nuevas formas para ejercerse. Lo que creemos es que este fin de la crítica tradicional anuncia una crisis, como todas sabemos, de los medios de comunicación tradicionales. Creemos que esa crítica, tal como ese formato, tal y como lo conocemos, esos discursos que la sostienen, ese tono con el que se escribe, la función misma de esa crítica es la que ya va de salida, es la que ya no es compatible con las nuevas audiencias. Incluso
tendríamos que repensar cuál ha sido el lugar de los públicos en esa crítica. Lo que anuncia para mí este fin de esta crítica es su incapacidad para adaptarse a las transformaciones tecnológicas y sociales. También delata, como ya decía, que tiene unas diferencias irreconciliables con los hábitos de consumo del público actual, sobre todo si pensamos públicos digitales y públicos jóvenes. Creemos que hay algo que tiene que cambiar y eso es lo que nos proponemos pensar en ese laboratorio. Puede ser todo esto, algo de esto o nada de esto, pero pensamos si podemos cambiar su modelo de escritura, los discursos que la sostienen, la manera en que se practica, esto es muy importante, la noción de autoridad que la sostiene, los medios en los que circula, la relación de la crítica con el sistema teatral, que para mí se trata de una amistad perversa, la relación que tienen también con el medio artístico y sobre todo para este seminario, para este laboratorio, tiene que cambiar su relación con los públicos o podría cambiar su relación con los públicos. Este laboratorio fue pensado como un espacio de experimentación en el que ponemos a prueba algunos supuestos sobre la crítica y algunos supuestos también sobre la relación de la crítica y los públicos. Las operaciones principales que hacemos es analizar los formatos vigentes a la luz de las discusiones actuales sobre la crítica en distintos campos. Tomamos reflexiones de la crítica de cine, de la crítica literaria, de la crítica de artes plásticas y de la crítica teatral para ampliar nuestro pensamiento sobre la crítica. Para no confundir, ¿no?, la pecera, que es el periodismo cultural, con el mar de las posibilidades que tiene la crítica. Y a partir de ese análisis, empezamos a trabajar, articular o construir colectivamente una propuesta de un ejercicio alternativo que tenga el objetivo de abrir canales de comunicación con estos nuevos públicos. Nuestro objetivo de todo este laboratorio es tratar de vincular a la crítica teatral con los estudios de públicos, con las discusiones vigentes sobre la crítica y las observaciones que nosotras vamos haciendo durante el tiempo que dura este laboratorio para pensar cuáles podrían ser futuros posibles para la crítica. La columna vertebral de este laboratorio es pensar la crítica en relación con el sistema de poder. Entonces nos preguntamos cuál es el vínculo que el sistema teatral sostiene con la crítica, de qué manera este vínculo condiciona su función y su discurso, cómo repercute esta relación con la relación de la crítica y los públicos, qué lugar ocupan los públicos en el sistema teatral y en la crítica, en suma, cómo opera el poder en la crítica teatral y cómo se ejerce ese poder. Parte de las reflexiones que recojo para estructurar este laboratorio son de las discusiones que venimos haciendo en este proyecto, en este congreso itinerante que se llama Semana Crítica, que hemos hecho en Chile en 2023, en la Ciudad de México en 2024 y que este año será en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nos interesa es sumar voces para discutir justamente esto, las posibilidades que tiene la crítica. También recojo algunas reflexiones, observaciones y conclusiones que hemos tenido en otros espacios, como las discusiones que tenemos constantemente en la Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos, RedLab, algunos laboratorios puntuales que ya hemos hecho con esta Comisión de Futuros Posibles, que se aboca a pensar en las transformaciones tecnológicas para pensar cómo van a incidir en la vida y en las prácticas culturales. Y bueno, tenemos también fuentes que nos ayudan a pensar. Eh, este libro de Patrick Pessoa es uno de nuestras principales fuentes de referencia. La crítica de arte en la actualidad de Marisol Salanova, Peajes de la crítica latinoamericana de Wilfrido Corral, textos básicos históricos para repensar. Para mí es muy importante que se entienda que esta manera en la que se ha ejercido históricamente no es la única posibilidad. Entonces recurrimos a la filosofía pensando en la crítica tal y como la explica Michel Foucault, la crítica según la explica Terry Eagleton y las discusiones que se vienen desarrollando en la revista Funámbulos.
dirigida por Federico Irazábal. También un libro fundamental es el libro Por una crítica deseante que Federico escribió en 2006. Sigue siendo una fuente a la que solemos recurrir. Otras de las fuentes que analizamos tienen que ver con el análisis del comportamiento de los públicos. Revisamos, por ejemplo, el análisis histórico y las reflexiones sobre esto que se llama etiqueta teatral, las normas de conducta que se les ha impuesto al público. Revisamos otras posibilidades de relación entre el teatro y sus públicos. Y bueno, diversos formatos para pensar eso, sobre todo para estimular el pensamiento alternativo. Otras fuentes directamente para pensar en los hábitos de los públicos de artes escénicas, como puede ser el libro Pensar los públicos de la doctora Ana Rosas Mantecón, y los estudios que se hacen desde hace muchos años por Enfoque Consumos Culturales, que se aboca a analizar las transformaciones de los públicos. Su director es Mariana Aramburu, y me parece que lo que ha hecho los últimos estudios que tomamos para este laboratorio son los que se hicieron en la pandemia y en la pospandemia, para dar cuenta de esa transformación de conducta, de hábitos, de perfiles de públicos. Y también tomamos esta encuesta que salió hace apenas unas semanas, sus resultados, la encuesta de participación cultural y comportamiento que se hizo en Santiago de Chile en 2024, y sus resultados siguen siendo muy luminosos para pensar en el nuevo perfil de espectadores con el que vamos a relacionarnos desde la crítica. Otras fuentes que son muy importantes para nosotras es la filosofía contemporánea. Tomamos varias fuentes para pensar en el tipo de sociedad y en la cultura a la que pertenecemos, y que de alguna forma también se ve reflejado, se ve representada por el tipo de crítica que escribimos. Las tres categorías principales que trabajamos en este laboratorio son las categorías convencionales de estudios de públicos, los públicos habituales, los nuevos públicos, que son los públicos en los que nos concentramos, y los no públicos, que siempre serán una categoría tan importante como las otras dos, que son estos que nunca van a venir a ver nuestras obras de teatro, nunca van a ser lectores, pero es un perfil que siempre hay que tener presente. Pero bueno, lo que atañe al laboratorio, pensamos sobre todo en los públicos potenciales, en los públicos post pandemia y en los públicos de la era digital. En ningún sentido este laboratorio está pensado como una propuesta superadora de la crítica que se ha hecho. No estamos diciendo que la crítica que vayamos a hacer será mejor que la preexistente, sino distinta, enfocada en estos públicos que no han venido, que no son asiduos, que no son frecuentes, y nos vamos a preguntar por qué no les atrae este modelo de participación que propone el teatro. Lo que nos es muy importante es pensar estas categorías en función del acceso cultural. Así, podemos saber que los públicos habituales son realmente aquellos que tienen mayores posibilidades económicas, mayor capital cultural, mayor facilidad de acceso, que le queda más cerca a los teatros, y la confianza para participar en la oferta cultural. Los públicos que nos interesan son aquellos que cumplen con algunas condiciones, pero por alguna razón no se sienten convocados por la oferta teatral. Y los no públicos, que son los que están, digamos, marginados por decisión o por condiciones sociales del fenómeno teatral. Uno de los ejercicios principales que hacemos es reconocer los discursos históricos que han circulado sobre los públicos. Estos discursos que, si analizamos con ojo crítico muchos de los textos que se escriben sobre el teatro, sobre la historia del teatro y las mismas críticas, podemos reconocer. Nos preguntamos las cosas que suponemos sobre los públicos a partir de las representaciones colectivas que se tienen sobre este grupo. Y nos preguntamos también cómo reforzamos estos discursos, incluso estos prejuicios, a través de la crítica teatral. Les voy a presentar algunas de las ideas, algunos de los discursos que hemos reconocido y que aún podemos reconocer con los públicos digitales. La primera idea, una de las primeras ideas que vamos a encontrar a lo largo del tiempo, es que el público es un colectivo al que hay que mantener bajo control. Hay algo muy temible en el público que tiene que ver con su comportamiento. No se saben comportar y entonces se asume que la tarea de la crítica es educarlos. La crítica insistirá durante mucho tiempo en decirle al público
cuál es la manera de comportarse en el teatro. Y lo vemos ahora con su principal enemigo, que es el celular, ¿no? El crítico asume que tiene que regañar al público constantemente para que no se distraiga, en lugar de pensar si podríamos cambiar el modelo o las dinámicas o los dispositivos del teatro. Otra idea que encontramos frecuentemente es que no cualquiera puede ni sabe ser público. Siempre hay una dicotomía, una separación entre que hay mejores personas o personas más aptas para ser buen público y hay personas que están destinadas a ser mal público. De acuerdo a la crítica, las cualidades que debe poseer una persona para ser bien recibido en un teatro es eso, aceptar la domesticación, aceptar que tiene que estar callado una hora o más, sin ninguna distracción y poner atención sobre la escena. Cualquier cosa que salga de ese paradigma se considera indeseable. Otra idea que solemos encontrar en la crítica es que el público es volátil, es decir, que el público solo existe cuando está en presencia de una obra artística. Y entonces hay un discurso ahí que tiene que ver con que el público esté agradecido, porque solamente puede ser público gracias a que hay una obra de teatro frente a él, cuando sabemos ahora que no es verdad. El ser público es parte de la identidad de muchas personas. No solamente sucede cuando estás frente a un objeto artístico, sino que te constituye. Pero bueno, en la crítica vamos a encontrar que gracias a que hay teatro, tú puedes ser público. Esta es la idea que yo creo que aparece con mucha fuerza en los discursos de la crítica. El público sabe menos que las artistas y las especialistas. Como críticas, solemos conceder mayor autoridad a las palabras de un director o a las palabras de otro crítico que a las del público. Y tenemos estos formatos, por ejemplo, algunas escuelas de espectador que se sustentan en esta idea de tú vienes a escuchar al que sabe. Ahí un poquito podemos recordar a Rancière, ¿no? El maestro ignorante, ¿no? Tú aprendes, tú repites, tú tienes que replicar lo que digan los artistas, en lugar de hacer un pensamiento autónomo, en lugar de fomentar la emancipación. Suponemos siempre que tiene más razón sobre la cosa el artista o el especialista que el público. Y eso habla, me parece, de una minimización de sus capacidades. Lo que estos discursos nos delatan es que la crítica históricamente ha cumplido una función policial que tiene que ver con vigilar y controlar a los públicos. Parte de la función policial que ejerce la crítica tiene que ver con el deber que se autoimpuso de preservar ciertos cánones estéticos. Además, se autoimpone el deber de preservar el orden del público. Muchas críticas vamos a encontrar que regañan, que señalan, que hablan mal del público, incluso cuando éste tiene una reacción positiva. Si el público se ríe, pero es una mala obra a ojos del crítico, el que está mal es el público, por ejemplo. Y entonces es su deber decirle que está mal. Entonces podemos pensar que el crítico ha cumplido una función de vigilancia y de represión. Lo que él va a estar cuidando todo el tiempo es el buen gusto y el buen comportamiento. Esas son las funciones que hemos observado que ha cumplido la crítica históricamente. A la luz de los públicos en el imaginario, lo ponemos en contraste con cómo se ha representado a la misma crítica. Y en este apartado analizamos películas, libros, series, caricaturas, anime, en donde aparezca la figura de un crítico y reconocemos cómo se le representa. Se le representa como una persona altiva, sabionda, de gustos sofisticados, amargada, que está en contra de la comunidad artística, también está en contra de los públicos. Muchas cosas que, bueno, no nos dejan muy buena fama. Pero hay gente, observamos, que está dispuesta y gustosa de representar este papel de villano. Y entonces vemos gente de la vida real interpretando este personaje que castiga, que censura,
que es violenta en sus comentarios, que goza de decir cosas negativas, o en el otro extremo, al crítico complaciente, al crítico que es notorio que su interés es quedar bien con el medio artístico, ¿no? Que está buscando amistad donde debería estar buscando pensamiento. Decíamos que en el imaginario lo que se hace es exacerbar la banalización en la que ha terminado el ejercicio de juzgar y se le representa como alguien ridículo que se asume como un parámetro supremo del gusto y que interpreta plácidamente este papel de villano. ¿Mm? Decíamos que este tipo de crítica, digamos, representó a la crítica prepandémica, o sea, dividimos en estas etapas. Son estos críticos, estos señores que querían tener la razón sobre las cosas, que querían tener la última palabra y que se han quedado hablando solos. Observábamos que muchas veces, vuelvo otra vez a decir que estas son situadas desde México y que yo sé que estoy diciendo cosas no muy amigables, pero me parece que son importantes de decir. Bueno, esta crítica prepandémica, sobre todo en su versión, en el peor autoritarismo que ha ejercido, asumía que tenía el derecho de corregir a las artistas a partir de criterios personales o en defensa de un canon. Tenía el derecho también de minimizar las creaciones si no se ajustaban a sus expectativas, y en este ejercicio lo que hacemos es leer críticas de distintos tiempos y reconocer los problemas. También tienen el derecho, según los críticos prepandémicos, de ejercer distintos tipos de violencia a través de sus discursos. Y reconocemos discursos machistas, clasistas, gordófobos, que cosifican sobre todo a las mujeres. Eso, crítica teatral mexicana. Y que también fomentan la competencia en el campo teatral con estas ideas de que la crítica tiene que premiar. La crítica tiene el derecho a decidir qué actuación es mejor que otra. Y eso, lejos de ser positivo, me parece, para el medio o para el gremio, puede dificultar porque a veces en la crítica incluso ponen a competir actores, actrices del mismo elenco, ¿no? Diciendo cosas como este lo hizo mejor, este lo hizo peor, este se lució, este... O si sustituye un actor a otro diciendo que el anterior era mejor. Muchas formas de competitividad que me parece que no enriquecen el pensamiento sobre el teatro. En mi país, los críticos incluso se asumen el derecho de clasificar la belleza de los actores. Así es, efectivamente, Patrick, hay una nota de los 10 actores más sexys del momento. Esto nos lleva a pensar en el laboratorio si no tendríamos que asumir una postura ética con estos ejercicios. Y estas son las cosas más visibles, pero cuando vamos afinando la mirada, reconocemos que este tipo de cosificación también lo encontramos en las fotografías que acompañan las notas de los críticos. Por ejemplo, hay un crítico en México muy compartido que las fotografías que escoge de las mujeres son las que tienen que ver con escenas eróticas o las que están desnudas. Habiendo tantas, es decir, la obra no va solo de eso y elige esas. Eso es lo que a mí me interesa que la gente que participa de estos laboratorios reconozca, sobre todo para que no replique, idealmente, pero por lo menos si lo va a replicar, que sea consciente, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar cuáles son los límites de esta autoridad y cuáles son los límites de la opinión. Lo que observamos también es que los nuevos públicos o los públicos potenciales, que es a lo que se dedica el laboratorio, suelen tener malas experiencias porque encuentran también que la dinámica teatral es muy restrictiva, ¿no? Este literalmente fue lo que le dijo Apple Watch durante una función en que estábamos todo el grupo a una de las participantes. No le estaba gustando la obra, ¿no? Pero tenía que ver con la dinámica de ese espectáculo en particular. Va a ser muy importante también para nosotras en el laboratorio analizar, como les decía, estas restricciones de comportamiento que tiene el teatro, porque es uno de los factores que están alejando al público. Y pensar cómo desde la crítica seguimos privilegiando cierto modelo de comportamiento que, como les decía, tiene que ver con la quietud y el silencio, ¿no? El espectador es el espectador que no habla, que solamente aplaude, que aplaude efusivamente, eso sí,
Ese es el espectador que queremos. Lejos de un espectador crítico, lejos de un espectador honesto, muchas veces. Para este tipo, para pensar más en el comportamiento, como les decía, revisamos estudios de públicos. En este último estudio de Chile, nos permitió hacer un perfil que estuvimos trabajando durante el laboratorio de los públicos post pandemia que serán incompatibles con esta crítica prepandémica. Y observábamos que se trata de un público mayoritariamente femenino, público vinculado al sector teatral, gente que prefiere asistir en compañía de otra persona, personas hiperconectadas al celular, personas infieles y participativas, esto lo tomo de una conferencia de Javier Ibacache, personas impredecibles, personas precarizadas, porque sabemos que la situación económica no ha mejorado, personas que han fragmentado su tiempo de atención y tienen un déficit, y personas que asisten a un espectáculo motivadas por la recomendación de pares y por el contenido que encuentran en redes sociales, también por el FOMO. Esto lo dice Jaume Colomer. Si tú generas FOMO, tienes más posibilidades de que la gente asista a un espectáculo en esta época. Todo esto lo pensamos cómo podríamos pensar la crítica o articular este modelo de crítica alternativa a partir de estas características, ¿no? Ya en lugar de pensar en un público abstracto, reconocer particularidades y escribir para intentar dialogar con esa especificidad. Veíamos, por ejemplo, en esta idea de que el celular es el enemigo número uno, que a veces ya es un poco demasiado pedir. Si tomamos en cuenta que el 90% de la población declara que realizó una actividad cultural digital. Esto también nos interesa en el laboratorio porque quiere decir que hay un amplio público digital que desde la crítica podemos ver cómo muchas veces se minimiza. Es un público de segundo orden porque según la crítica, la experiencia genuina es la experiencia presencial. Entonces está bien que veas conciertos y obras de teatro en línea, pero nunca vas a ser igual. Nunca vas a ser de los mejores espectadores que están ahí. Una idea que nos proponemos por lo menos cuestionar. Y también veíamos esta simultaneidad de actividades. Cuando la gente está consumiendo algo en línea, hace otra cosa. Con lo cual, pedirles que estén quietos e inmóviles durante 2 horas se va a volver cada vez más difícil. Una particularidad que salió de este estudio de públicos es las razones por las cuales las personas no asisten al teatro. Y uno de los factores principales es el cansancio. Este factor lo tuvimos presente durante todo el laboratorio porque teníamos que pensar en un público agotado sin demasiadas posibilidades económicas, pero sobre todo en el agotamiento. Pensar que es un público que, respondiendo a la época, se autoexplota, está en un constante estado de burnout, está deprimido, porque voluntariamente se autoexplota. Además de cumplir con un trabajo, tiene la obligación de hacer algo más. Y en ese algo más cabe, tengo la obligación de leer un libro, tengo la obligación de ir al teatro, tengo la obligación. Y entonces en lugar que se vuelva una cuestión placentera, se vuelve una más de sus obligaciones. Pero este perfil del cansancio nos va a acompañar, sobre todo para este laboratorio. Lo que nos vamos a preguntar es cómo podemos dialogar con este público saturado de actividades que se exige a sí mismo estar siendo productivo. ¿Cómo le voy a pedir a mí, que yo soy partidaria de la crítica escrita, yo soy del viejo orden, si quieren, ¿no? Que tenga teoría, que tenga notas al pie, que tenga un análisis riguroso? ¿Cómo yo le voy a exigir, siéntate a leer lo que yo tengo que decir, dame 40 minutos de tu tiempo y abre una conversación conmigo? Yo no puedo, pero por lo menos tengo que pensar cómo podría o tratar de intentar comunicarme con esos a los que quiero alcanzar. Otra de las preguntas que son claves en el laboratorio es cómo podemos hacer para que estos nuevos públicos, este perfil del que hablé, se sientan cómodos y bienvenidos al teatro. Si desde la crítica los estoy regañando por adelantado muchas veces. O sea, veíamos cómo estos regaños al público pueblan las redes sociales, saturan. En las redes sociales, en TikTok, lo que más encontramos en Twitter, ahora X, están llenas de regaños hacia el público, es decir, que antes de que vayas ya te dicen qué no hacer, no por qué sí ir.
sino cómo comportarte. Y van a hacer este tipo de ejercicios de castigos ejemplares, de señalar a un público, grabarlo y decir, este no, así no. Así no me van a dar ganas, porque capaz que yo hago algo mal y me descubren y me exhiben, por ejemplo. Otra de las cosas que pensamos en el laboratorio es si no debemos repensar el tiempo para el cual se escribe la crítica. En México, la crítica se escribe para provocar o para intentar que la gente vaya a un espectáculo. Es decir, tu misión como crítico es llevar gente al teatro, pero puede tener otras funciones. Puede servir para dar claves de apreciación, puede servir para acompañar una reflexión, puede servir para dar cuenta del eco de una obra a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó con esta obra en 2018? ¿Qué pasó con esta obra en 2025? Pero, digamos, la crítica teatral, fijada por el periodismo de espectáculos, tiene esta noción de inmediatez. Mientras yo haga que la gente vaya, no me importa cómo la piense, no me importa cómo la analice, no me importa lo que pase después. Mi misión está cumplida. Y entonces cumple esta función de recomendación y esta función publicitaria. Algo que nos interesa mucho es tratar de dialogar con otras personas que están pensando la crítica en otros lugares del mundo para abrir nuestra mente. Tres grandes referentes: Javier Ibacache desde Chile, Marisol Salanova desde España y Natalia Laube desde Argentina. Analizamos las propuestas de cada una. Javier va a hacer un ejercicio maravilloso que va a proponer, por ejemplo, en sus grupos de crítica, nuevas categorías estéticas que tengan que ver con la forma en la que las personas, los públicos, hablan y se comunican. Entonces, si vayan a catalogar las obras como aesthetic, flow, brat, cringe, haciendo una definición específica de esas categorías y aplicándolas a la crítica. Javier también va a ser partidario del uso de herramientas digitales, del aprovechamiento de la inteligencia artificial y de pensar la crítica como una forma de mediación. Marisol Salanova es partidaria de evitar la complacencia y el oportunismo en la crítica, evitar esa crítica descafeinada que solamente describe los espectáculos, que es puramente descriptiva y que descarta cualquier posicionamiento, y también es partidaria del aprovechar las plataformas digitales para abrir nuevos espacios para el pensamiento crítico, sin necesariamente hacer lo que hacen los influencers. Ese es el reto, seguir siendo rigurosos en estos nuevos medios. Y Natalia Laube, que va a proponer restablecer la cualidad creativa de la crítica teatral. Toda vez que hemos salido de los periódicos, somos más libres para crear, para pensarnos como artistas, como creadoras. Ya no tenemos un formato rígido, ya no tenemos una limitación de caracteres, podemos volver a divertirnos, lo que dice Natalia. Y bueno, la idea que está en todo el laboratorio, de la que parte y la que inspira este laboratorio, es esta idea de Foucault, que piensa en una crítica que no juzga, sino que hace existir una obra. Ella, esta crítica, observaría la hierba crecer, escucharía el viento y aprovecharía el vuelo de la espuma para esparcirla. Una crítica abierta, una crítica incluso mucho más poderosa de lo que es ahora. Por último, con todas estas ideas y con todo lo que vamos trabajando, nuestra última sesión se trata de escribir nuestro propio manifiesto para otra crítica posible. Ayer estuvimos justo trabajando en ella y quedó muy lindo, la verdad, porque en este punto yo me pongo atrás y dejo que la gente proponga lo que ha pensado durante las semanas que hemos estado trabajando. Y esto es a lo que llegaron. Proponen una crítica que no dé por hecho que el público sabe ver teatro y que necesita ver teatro. Una crítica que renuncia a la violencia y a la superioridad moral. Una crítica que no olvide que todas las personas hemos ido al teatro por primera vez y que por lo tanto debe ser empática y accesible. Una crítica que considere las condiciones sociales y las barreras de acceso de los públicos. Una crítica que se permita la diversidad de formatos, voces y lenguajes, que el pensamiento viaje al papel y a la pantalla para descubrir nuevos públicos. Una crítica que busque ser cercana y significativa para cada público sin elitismo. Una crítica que se desprenda de la publicidad y la promoción como su función principal. En cambio, puede reconocerse como un agente activo del sistema teatral. Una crítica que establezca un diálogo con el público y despierte curiosidad.
una crítica que sea un ejercicio abierto, flexible y autocrítico, una crítica que vea más allá de lo que pasa en escena, que se piense como un ejercicio que acompaña la reflexión en distintos momentos, y una crítica que no tema cuestionar los problemas de la representación y analizar su relación con el sistema teatral. Eso es a lo que hemos llegado y es lo que parte de lo que vine a compartir. Muchas gracias. Patrick, Patrick, Sim, estou aqui. tudo bem? Patrick, queria que você falasse um pouco sobre essa apresentação da Zavel, enfim, e falando um pouco junto com o seu livro, das ideias que ela colocou, quais ideias seu livro traz, aonde você converge, aonde também você diverge um pouco do que ela falou em algum ponto. Bom, eu queria parabenizar a Zavel, uma apresentação fantástica. Eu adorei mesmo e me fez pensar muitas coisas. Eu praticamente estou abandonando o que eu tinha para falar e vou tentar conversar um pouco com a apresentação da Zavel. A primeira coisa. E eu estive num congresso de ensaístas essa semana, de críticos de literatura, não é? De críticos de performance, mais do que de críticos de teatro, críticos e artistas, né? Porque uma coisa que aconteceu no Brasil recentemente, nos últimos 10 anos, isso se fortaleceu muito, foi que os artistas entenderam que trabalhar na universidade dava mais liberdade do que ficar fazendo trabalhos que eles não queriam fazer no mercado, tá? Então, o que acontece no Brasil nos últimos 10 anos, pouco mais, um pouco menos, mas é um fenômeno recente. Muitos artistas foram fazer mestrado, doutorado, muitos artistas se tornaram pesquisadores. Antes havia um abismo separando os artistas e a academia. E agora não há mais esse abismo. Inclusive, na pandemia, muitas pessoas foram fazer a sua graduação, o seu mestrado e o seu doutorado. Então, o desprezo dos artistas pelo pensamento teórico, pelo pensamento reflexivo, ele diminuiu muito, tá? Porque antes havia quase que um ressentimento da classe artística com um certo tipo de pensamento, né? Ah, essas pessoas não fazem, então elas não podem falar sobre, né? Essa mudança histórica, ela foi muito importante e ela é muito significativa, tá? O que que acontece? Cada vez mais nós temos, pelo menos aqui, né, no Brasil, eu acho que dá para falar de uma maneira ampla mesmo no Brasil. É claro que eu falo a partir do Sudeste, né? Eu falo a partir desses lugares de privilégio dentro do contexto brasileiro. Mas mesmo em outras regiões, no Norte, no Nordeste, os artistas invadiram a universidade, tá? E isso traz ganhos imensos para a produção prático-teórica, para a produção crítico-reflexiva que se manifesta nas peças de teatro, tá? Bom, esse movimento dos artistas, e uma pessoa que, para mim, é uma personificação disso, é uma performer, atriz, atualmente pesquisadora e professora aqui de São Paulo, que é a Janaína Leite, que você provavelmente conhece, que é uma artista que viaja ao mundo com as suas obras, com os seus trabalhos, muito influenciada por uma certa maneira de se fazer teatro na Europa, mas que foi aqui, né, por exemplo, muito influenciada por Angélica Lidell, né? Então,
ela sempre foi uma artista e, de repente, se tornou uma pensadora, pesquisadora. E hoje prefere se definir como pesquisadora do que como atriz. Entende? É pensar o lugar do artista como o lugar do pesquisador. Pesquisador no sentido do researcher, né? Daquele que busca algo. Isso quando a gente pensa no artista chegando na universidade. Eu sou nascido e criado na universidade. Eu sou o contrário, né? Eu sou originalmente um filósofo. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu virei professor com 30 anos da universidade, já era professor desde antes. Trabalhei muito tempo em escolas com jovens. Então, por isso eu posso falar um pouco de formação de público jovem, por causa da minha experiência como professor. Mas o que que eu percebo? Eu percebo que a minha geração, que é uma geração de críticos pré-pandêmicos, né? Meus cabelos brancos não me deixam mentir. A minha geração cresceu horrorizada. E eu falo do Rio de Janeiro especificamente. São Paulo era um pouco melhor, um pouco, não muito, mas um pouco melhor. No Rio no Rio de Janeiro, havia uma figura que se chamava Bárbara Eliodora, que era a crítica do jornal O Globo, que era o principal jornal. E ela era uma crítica vilã dessas, né? Que gostava de fazer É, maldade, gostava de falar coisas absurdas. É uma coisa meio assim, Trump avant la lettre, meio Bolsonaro avant la lettre. Você pensa um fascista, né, escrevendo crítica no jornal e sendo muito violento com os artistas e jamais, jamais tentando entender as obras nos próprios termos das obras. Ou seja, qual é a proposta dessa obra? Qual é a novidade nessa obra? Qual é o princípio dessa obra? Para esses críticos que você chama de pré-pandêmicos, o que valia era a autoridade de um cânone que só eles tinham, a autoridade sobre um cânone. Então, o que eles chamavam de crítica era um ajuizamento da adequação de uma certa peça a esse cânone. A crítica tem a verdade sobre o cânone, porque ela é superior, ela pode falar, e ela diz se uma peça especificamente se adequa ao cânone, se adequa é boa, ou não se adequa ao cânone, se não se adequa é má. Então, é uma visão absolutamente normativa, classicista, né? Tem uma poética e você tem que obedecer às regras que são ditadas por essa poética. O crítico, então, é um juiz que avalia se o artista cumpriu a lei ou não. É um juiz e, ao mesmo tempo, é um policial. Então, eu achei muito bom que você disse, né, da crítica policial. Só que, e isso eu acho muito importante no meu trabalho, eu recuso a essa tradição a palavra crítica. Essas pessoas não foram críticas. Elas não merecem ser chamadas de críticas. O que elas faziam era escrever juízos públicos, era escrever sentenças públicas. O que elas faziam era servir como guias de consumo. A crítica para essas juízas da arte era um papel de bala. A pessoa, com a sua pretensa autoridade, embalava o produto e falava para o público: você deve consumir isso, ou você não deve consumir isso, né? exato. Então, historicamente, essa crítica era inimiga da arte.
Historicamente, essa crítica se colocava num campo diferente do campo da arte, num campo superior ao campo da arte. Evidentemente, se a gente pensar de forma materialista, isso tem raízes em questões de classe. As pessoas que exerciam a crítica desse lugar eram pessoas cultivadas na Europa, né, cultivadas nos valores eurocentrados e achavam que a missão delas era civilizar os bárbaros, nós, né? Era civilizar os trópicos. É uma crítica que quer educar no sentido colonialista, do mesmo jeito que os jesuítas chegaram no Brasil e quiseram converter os indígenas. É mais ou menos isso que uma senhora como a Bárbara Heliodora fazia, converter indígenas, né? E tomar o seu público, isso é fundamental para essa crítica. Os artistas não pensam, eles só fazem, né? Eles são práticos que não dominam nenhuma teoria, que não tem nada a ver com pensamento, é uma coisa de mímica, e aí sempre muitos adjetivos, é brilhante, é potente, e o público é pensado como completamente idiota, sem nenhum saber sobre o que está acontecendo. O público é a ideia de aluno, né? Sem luz. É um público que não tem luz, que não tem conhecimento e que necessita de uma autoridade que venha ensinar, que venha catequizar, né? Esses eram os críticos. E eu uso o exemplo da Bárbara Heliodora porque é o que eu conheço melhor. Mas, infelizmente, como aqui no Brasil você deve estar acompanhando, quase a metade da população é composta de simpatizantes e filhotes da ditadura, uma senhora como essa também deixou muitos filhotes que escrevem críticas nos blogs e nas redes sociais. Porque, veja, a primeira coisa é a crítica pré-pandêmica, para mim, não é crítica. Então, eu acho importante a gente disputar a palavra crítica, né? E a gente disputar a palavra crítica no sentido do mestre ignorante que você mencionou na sua apresentação, né? O que que se transmite numa crítica? Uma experiência que não é a do saber que já era autorizado antes da experiência. A experiência e o saber que se autoriza ao longo da experiência, durante a experiência. Ninguém tem a carteirinha de crítico antes. Isso é muito importante, porque me parece que é isso que torna possível pensar que qualquer espectador é um crítico em potencial. Porque qualquer espectador está ali diante da possibilidade de fazer uma experiência efetiva da obra, né? Então, para mim, e eu achei muito interessante o que você falou sobre o perfil desse espectador cansado, desse espectador exausto, desse espectador que É. muitas vezes consome por fear of, né, missing out, né, por FOMO, que muitas vezes transforma imediatamente aquele pequeno consumo numa mercadoria que lhe dá status cultural nas redes. Quer dizer, a preocupação desse espectador não é a experiência, né? É essa experiência que depende de uma certa convivência, que depende de um certo desejo, que depende de uma certa paixão. E aí eu tenho uma questão, assim, que é uma questão que é para a gente conversar, tá, Isabel? Assim, que eu fiquei pensando, que é a seguinte: os críticos pré-pandêmicos, como você chama, os juízes, como eu chamo, nós aqui fazemos como o bispo sardinha e devoramos. Antropofagia. Essas pessoas a gente comeu, acabou. Isso acabou. Isso é fascismo.
Aí, essas pessoas, eu acho que elas merecem ficar escolhendo os 10 atores mais sexys, que eu fiquei chocado, né? Que você mostrou a imagem. Se você tivesse me dito só, eu ia desconfiar. Você mostrou. Eu achei fantástico aquilo, né? E ao mesmo tempo, veja, dizer que são os 10 atores ou atrizes mais sexys, e erotizar, e ter uma visão filistina da arte, uma visão que não tem nada a ver com a arte, né? Isso aí não é muito diferente do que dar estrelas para um espetáculo, tá? Os jornais aqui no Brasil, a Folha de São Paulo faz isso, tá? Os jornais aqui no... E o Globo fazia antes de eu entrar lá, porque eu entrei e briguei, mas os jornais dão estrela para os espetáculos. Quando você dá estrela para o espetáculo, o que você está fazendo é dizer as 10 pessoas mais sexys. Tá? A mesma coisa aqui no cinema é o bonequinho em pé aplaudindo, o bonequinho sentado aplaudindo, o bonequinho dormindo. Ou seja, você tem marcos que são marcos que servem unicamente para orientar o consumo. Então, a arte é pensada como uma experiência de consumo, né? E você tem os especialistas que vão direcionar o consumo. Isso é lamentável, isso não tem nada a ver com crítica. Infelizmente, o capitalismo precisa disso. Mas agora o algoritmo faz isso automaticamente quando você entra na rede. Então, tem o crítico que virou algoritmo. Esse aí morreu, ele foi engolido pelo algoritmo. Esse que dá estrelinha, a internet não precisa dele, porque você vai abrir o Instagram e ela já vai indicar o que você deve consumir, né, algoritmicamente. Então, esse aí morreu. E aí a gente pensa, não, mas então, onde que sobrevive a possibilidade da crítica? Né? Onde sobrevive essa possibilidade? E eu tenho um problema, que é um problema que tem a ver com o fato de eu ser originalmente um professor, um pesquisador, um escritor, mas eu escrevi primeiro crítica literária há muitos anos, depois eu escrevi crítica de cinema há muitos anos, e depois eu cheguei na crítica de teatro só porque, quando eu escrevia crítica literária, escrevi meu doutorado sobre Machado de Assis, né? Conhecia muitos clássicos aqui brasileiros, e eu pensava, puxa, o Machado de Assis não vai poder ler o meu livro, porque se ele lesse, eu acho que ele ia querer mudar umas coisas. Ele não tem como mudar. O livro está pronto. E depois eu fiquei escrevendo sobre cinema e o filme está pronto. Mesmo que o cara seja meu amigo, o cineasta amigo, ele já montou o filme. Ele não tem como mudar. Mas no teatro ele muda. Porque no teatro ele pode ouvir se ele tiver escuta. É claro que não dá para mudar a concepção toda, mas ele pode. Você tem a possibilidade de interferir no presente da criação de forma muito mais efetiva como crítico de teatro do que como crítico de literatura ou de cinema. Então, isso é que me levou para o teatro. Mas isso que eu estou te dizendo explica por que para mim, o diálogo mais fundamental sempre foi com as pessoas que criavam as obras. E essa é a diferença de ênfase, eu acho, aqui na nossa conversa, né? Eu pensei muito tempo a crítica como uma carta aberta às artistas e os artistas envolvidos numa produção, né? Então, era com essas pessoas que, a princípio, eu dialogava. E eu dialogava porque você conhece o meu livro Metamorfoses da Crítica, mas o meu livro anterior, que chama Dramaturgias da Crítica, que tem, se você olhar, você vai ver, tem até o mesmo projeto gráfico. E esse livro é de 2021. Ele tem 77 críticas que eu publiquei no jornal O Globo, porque depois de ficar anos destruindo os críticos juízes e condenando o tipo de crítica que era praticado no jornal, eu virei o crítico do jornal. E aí era irônico, né? Assim, como você se vendeu, você vai ocupar esse espaço acéfalo? Mas eu achava que não, eu achava que dava
para ocupar o espaço, não deixar o espaço vazio e fazer outra coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi: não tem mais estrelinha. Acabou essa palhaçada. Não é função da crítica ficar dando estrela. Não é função da crítica avaliar. O meu objetivo, mesmo escrevendo no jornal, que eu só tinha 3.000 caracteres, era um espaço muito curto, era uma página. O objetivo era você ler o texto e não saber o que eu acho, se é bom ou se é ruim, mas você ver a peça com as minhas lentes, ou seja, qual é a experiência que eu fiz ao ver essa peça. E a partir daí, eu desenvolvi assim 3 conceitos que são muito importantes para mim. Por que você escreve uma crítica? Eu escrevo para agradecer. Então, a primeira ideia que eu tirei do alemão, que eu estudei na Alemanha, que é em alemão, agradecer é danken e pensar é denken. Muda só uma letra. Então, quando uma peça me comove e me faz pensar, eu agradeço. E eu agradeço pensando. E o que que significa pensar? Significa ficar muito mais tempo com aquela obra do que a hora e meia, 1 hora, 2 horas, que é a duração do trabalho. Então, a crítica, para mim, é a arte do depois. E eu gosto muito de brincar com os amigos, amigas artistas, né? Eu mesmo escrevi um monte de peça de teatro, fiz peça como ator, mas enfim, falando desse lugar, eu gosto de falar com os amigos artistas que eu gosto do teatro depois que acaba. Durante, quase sempre é difícil, mas depois melhora muito. Depois fica ótimo, porque depois você agradece. Como que você agradece? Você agradece trocando presentes com a obra. Então, você recebe presentes da obra, aquilo muda a tua maneira de ver o mundo, muda a tua maneira de pensar, e você devolve com alguma coisa que, por uma associação livre, aquela obra te lembrou. Então, todos os textos que eu escrevia no jornal começavam falando de outra coisa. Ah, tem um filme, né? Sei lá, tem o livro do Paul Preciado que fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, de repente eu vi essa peça. E aí você junta elementos heterogêneos e produz um novo pensamento a partir da obra, a partir do cruzamento de 2 elementos heterogêneos. Isso, para mim, é a essência do ensaio ou da crítica ensaística. O César Aira, né, vocês que são, né, que falam espanhol, né, tem um texto fabuloso, né, o César Aira, que é o grande escritor, né, que está vivo, é um gênio, esse cara, argentino. Ele tem um texto que chama A Crítica. Como é que é o nome do texto? Eu não lembro, mas ele diz assim. Depois eu vou procurar, mas No, es un texto sobre el ensayo y ahí habla é que um la texto crítica sobre o tiene esta ensaio, cualidad. exato. Mm, mm. Exato, mas ele diz exatamente isso, que Pero o hace tema de la um vinculación. ensaio nunca é um tema só. O tema de Mm, um ensaio são sempre 2 temas. Então, a ideia não é que o autor encontra um tema, mas você cria um cenário, você cria um palco onde 2 temas se encontram. E eu acho essa definição de crítica fabulosa, por quê? Porque essa crítica se torna uma crítica propositiva, criativa. Essa crítica é uma forma de coautoria. O espetáculo me dá um negócio, eu dou um negócio para o espetáculo. Super Gêmeos ativar. Quando eu junto essas 2 coisas, eu produzo uma outra. Eu transfiguro a obra original, eu crio outra obra. Então, a crítica, como uma obra de arte, tem a sua autonomia. Então, para mim, é muito importante a ideia de que a crítica ela não serve a ninguém, do mesmo jeito que a arte não serve a ninguém. Ela é um objeto artístico autônomo. Por isso eu entendo que a crítica é uma forma de arte.
né? Ela não serve para explicar, ela não serve para esclarecer. Ela, de alguma maneira, como as peças de teatro, cria uma outra coisa no mundo que não existia antes, né? Então, nesse sentido, quando a gente faz essa criação como críticos, a gente entrega, num primeiro lugar, para as pessoas que criaram aquela obra a partir da qual você construiu a sua criação. E muitas vezes elas falam: caramba, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. É uma coisa que não estava prevista na intenção dos artistas, mas que, uma vez que é formulada, simbolizada, parece que estava lá antes. É um pouco estranho isso, né? O Marcel Duchamp, né? O cara lá dos Ready-Mades, ele fala no coeficiente artístico. O coeficiente artístico de uma obra é a soma do que o artista quis fazer e não conseguiu, com aquilo que ele não quis fazer e conseguiu. E isso é que me interessa. O que o artista não quis fazer e conseguiu. Aí é o espaço da crítica. Porque aí você consegue pelo artista, né? Ou você revela o que ele conseguiu e continua conseguindo o que ele conseguiu. Mas, enfim, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho um certo ceticismo com relação à possibilidade de acordar os zumbis. Quando você faz esse perfil do público esgotado, do público que está totalmente preso dentro do sistema capitalista de produção, do público que foi completamente apropriado pela alma do algoritmo. Que tipo de crítica pode funcionar para esse público, né? E aí eu fico sempre. Essa é uma questão que eu tenho, uma questão muito importante para mim mesmo, que é. O Brecht dizia isso, eu aprendi isso com o Brecht, na verdade, né? Ele pensava: será que não é esperar muito da arte que ela possa mudar o mundo? Será que não é muito, será que não é esperar muito da crítica que ela possa mudar o mundo? O Terry Eagleton, né, na ideologia da estética, né, o pensador da crítica que você citou, né, uma das suas referências, né, ele diz assim: ah, o capitalismo se apropria de tudo. Não é porque Picasso não foi radical o suficiente que o banqueiro compra uma tela de Picasso e põe na parede do banco. A única coisa de que o capitalismo não pode se apropriar é da sua derrota política, é do fim do capitalismo. Isso eles não vão poder pendurar nas paredes do banco porque não vai mais ter banco. Então, a discussão é que talvez a luta tenha que se dar na base e não na superestrutura, onde estão as obras de arte e as críticas como arte, mesmo que as críticas sejam produtos. Então, o problema para mim é muito mais assim: quando eu escrevo no jornal, eu estou propondo uma nova forma de pensar. Mas o meu endereçamento não é necessariamente acordar um público, porque eu acho que isso não está dentro do meu poder. Do mesmo jeito que um artista também não está dentro do poder acordar o público. O que ele faz é criar alguma coisa que, caso aquele público venha acordar, ele pode agarrar. Mas a ideia de que você deve transferir para a arte ou para a crítica como forma de arte essa tarefa de acordar os mortos é uma ideia que é complexa para mim. Então, a minha proposição, e por isso eu acho que eu concordo com você, né? Para concluir, assim, num tom de, assim, muito legal entender, é a ideia de laboratório. É isso que vocês fazem, tá? E eu acho que eu escrevo livros, eu faço peças de teatro, performances, etc. Mas onde eu sou
mais eficaz politicamente, onde eu mais consigo desfazer as hierarquias do poder constituído, onde eu mais consigo fazer as pessoas se sentirem autorizadas a escrever os seus textos e a conviver com as obras e não acreditar mais que elas não sabem que tem alguém que sabe, onde eu mais consigo fazer isso é na sala de aula. Então, para mim, o lugar radical onde a crítica funciona é a sala de aula. A sala de aula, porque você mostra uma peça de teatro, pode ser em vídeo, você mostra um filme, eu leio muito, faço leitura performativa. Só a leitura e a apresentação e a construção de um contexto já faz a pessoa se sentir autorizada a falar sobre aquilo, a ter desejo por aquilo, porque essa eu acho que é a palavra mágica, né? É como transmitir o desejo da escrita, né? Como transmitir o desejo da produção de pensamento e da reflexão. E a resposta que eu tenho para isso é grupos pequenos, preferencialmente presenciais, porque o corpo é muito importante, diante dos quais eu possa ostentar o meu próprio desejo, o meu próprio erotismo. E a coisa funciona por contaminação. Sabe? A gente é contaminado no teatro quando a gente vê alguém fazendo uma coisa com todo o seu desejo implicado, com toda a sua implicação. E a implicação chama a implicação. E aí, a partir dessa implicação, que pode se transmitir, não tem nada a ver com transmissão de conteúdo, de teoria, de saber, não tem nada a ver com isso. A gente, em português, fala transmissão de tesão. Eu não sei qual é a palavra tesão em espanhol, como é que se diz isso, né? De libido, né? Mas a transmissão disso pode levar alguém a querer trocar e a querer seguir pensando aquele trabalho depois. E aí a gente cria, por isso é que eu te perguntei no começo. O que mais me interessa hoje são exercícios práticos que são provocações à escrita. Como é que você provoca alguém a escrever? Então você pode falar assim: olha, conta para sua avó por que que essa obra é arrebatadora e por que que ela não podia deixar de ver essa obra, né? Conta, conta. E para terminar, então, finalmente, eu acho que, assim, que a crítica é uma nova apresentação de uma obra de arte. Tá? Você pode ver uma peça de teatro indo ao teatro, ver com atores representando papéis ou não. Isso é uma maneira de ver teatro. Outra maneira de ver teatro é você ler essa nova apresentação que depende de uma dramaturgia, que é uma coautoria e que é tão artística quanto a obra original. E acordar o público é tornar cada espectador um produtor. Cada pessoa ali tem que se tornar uma artista. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Walter Benjamin, que leu o Bertolt Brecht em 1934, escreveu O Autor como Produtor, que é talvez um dos maiores textos escritos na história, pelo menos para mim, na minha história, e ele diz: um artista que não forma outros artistas não ensina nada a ninguém. Né? Então, é isso. Obrigado. Aí aqui só para a gente começar a conversar. Muito, muito bom, muito bom. Eu queria colocar uma questão para os dois, né? A gente falou aqui dos críticos pré-pandêmicos, enfim, né? Que, o Patrick coloca como juízes, mas essas pessoas, na verdade, elas também elas tinham essa autoridade, entre aspas, aí, né? Porque as pessoas dependiam muito delas, né? Quer dizer, se você tinha uma peça em cartaz, muitas vezes você dependia desse cara falar bem da sua peça para as pessoas irem para viabilizar a sua peça, para que a coisa fosse. E uma das coisas, a gente falou aqui dos algoritmos, que é uma coisa realmente negativa da internet, que a gente ainda está tentando entender como é que é isso, mas é uma coisa muito recente. Mas uma coisa positiva da internet foi que essa força que existia na grande mídia e que tinha pessoas que julgavam e que, de repente,
né? Sei lá, você estava lá 1 ano, 2 anos para montar uma peça, quando montava, via uma crítica que, né, derrubava, você não conseguia público, isso praticamente, assim como o jornalismo, né? Isso hoje está muito mais dissolvido, né? Na internet, seja no X, seja no TikTok, no Instagram, enfim. Então, acho que colocar essa questão da crítica às redes sociais. Então, como isso foi positivo, a parte negativa também acho que é legal falar, mas acho que como o que veio de positivo, né, desse poder que existia, né, desses grandes meios também se dissolverem, não depender mais de uma pessoa, da opinião de uma pessoa, mas sim de milhares. Bueno, yo tomo esto que ha dicho Patrick, que me gusta mucho, pensar la crítica como una forma de agradecimiento. Pero si la pensamos o extendemos ese agradecimiento no solamente a las artistas, sino a los públicos, gracias por estar aquí. Por eso para nosotras es tan importante tomar en cuenta sus barreras socioeconómicas para acceder a un lugar. Y entonces nos vamos a cuidar, y eso lo hacemos a través de un ejercicio que hacemos en el laboratorio con redes sociales, pensando en las condiciones de las personas para ir a un lugar. Pedirle a una persona agotada que me dé un poco de su tiempo para ir a ver una obra es un montón. Entonces, si pongo el foco también en lo que las personas, el público, ha tenido que sortear muchos obstáculos para llegar ahí, voy a pensar mi crítica también como una forma de agradecerles y de tomar en cuenta esas condiciones. Entonces, si pensamos, por ejemplo, este es un ejercicio que hacemos, que mi crítica va a ser para invitar o para provocar el deseo de las personas de ir a una obra, que ese deseo también tenga relación o sepa que sus límites son las condiciones y las posibilidades de las personas. Entonces, yo no puedo decir tan gratuitamente, ven porque esta obra es barata, ven porque no cuesta mucho dinero, porque yo no sé cuánto es mucho para ti, yo no sé cuánto tienes. Tú me parece muy irresponsable decirles como, ¿y por qué no vienes si ya puse un 2 por 1? Evitar ese tipo de cosas que tiene más que ver con estrategias capitalistas que sí encontramos en las redes, pero podemos elegir no hacerlo y ser un poco más abierta sobre esas condiciones. Decirle, oye, el boleto te cuesta eso, pero por ejemplo, a mí, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que llegar a ese teatro me va a tomar 1 hora y me va a tomar más dinero, es decir, el boleto cuesta $10, pongamos, pero trasladarme me va a costar 3. Pero tomar algo después de la función me va a costar 15. Entonces lo que hacemos es decirle, oye, te vas a terminar gastando unos $35 en venir a una obra de teatro. Ser un poco más realistas con lo que les pedimos, lo que les proponemos y un poco es un guiño a decirles, yo sé en qué situación te encuentras, yo sé que te conozco, yo sé que no es fácil para ti salir de la oficina y pedirte que vengas al teatro y también aumentamos, digamos, el tiempo o en los ejercicios que hacemos para redes sociales, les decimos, la obra dura tanto tiempo y el traslado dura tanto tiempo. Entonces, en venir a esta experiencia te vas a tomar 2 horas y media. Poco ser más generosas desde ese lugar, porque si llegas a venir porque yo te lo dije o porque si mi opinión fue un factor para que tú vinieras, tengo que ser honesta contigo. O sea, no es tan barato ni es, ay, ven, no te cuesta nada, porque sí que te cuesta un montón. Y gracias por hacerlo. Y si después de ver la obra quieres platicar conmigo, aquí estoy. Tengamos un diálogo, porque a mí me parece muy utilitaria esta función que el medio teatral impuso a la crítica o la publicidad impuso a la crítica, esta cuestión de tú tráelos. Un poco se trata, yo creo, y lo podemos hacer a través de las redes sociales, de humanizar esta invitación. Oye, ya sé que trabajas 12 horas, pero de verdad que esta obra te puede hacer mucho sentido para tu tipo de vida. Te puede significar un descanso, te puede significar placer. Ojo, queda a distancia considerable de donde tú vives. Los medios de transporte que tienes disponibles para irte o regresar son estos. Porque lo que hace mucho la crítica acá en México de espectáculos es que solamente te pone la dirección, costos y tal.
Pero lo que hacemos en el laboratorio es extender esa información con más precisiones. Te queda este metro, te queda este metrobús, te puedes venir en taxi, ¿no? Realmente decirte todas las facilidades y dificultades para acceder a esa experiencia y hacerlas explícitas. Eso es algo que hacemos nosotros. E isso é muito interessante, e eu gostei muito da ideia de agradecer ao público, né, no sentido de alguma maneira, deixar evidente a importância de cada pessoa que consegue chegar ali, né? Mas esse é um problema muito parecido com o que a gente vive na universidade pública aqui, onde eu leciono há 16 anos. Muitos alunos não têm o dinheiro nem da passagem de ônibus. E a passagem não é gratuita, né? Porque as empresas de ônibus são mafiosas, né? Não tem bilhete livre para os estudantes, que é uma coisa básica, assim, né? Que é quase inacreditável que um estudante tenha que pagar um ônibus, tá? Eu não estou nem. Todas as manifestações de 2013 era por causa de 5 centavos, mas o pressuposto é que pagava-se o ônibus. Eu sou contra o pagamento, tem que ser gratuito. Só que você entende que eu acho complicado achar que isso é um problema da crítica. Esse é que é o ponto. Qual é o campo de atuação da crítica? Porque esse é um problema da política, mais ampla mesmo. É da macropolítica, não da micro, né? Como a gente faz. Mas eu concordo com você, que na prática, se você não levar isso em conta, você aprofunda o abismo social, né? Então, tudo bem, a gente tem que pensar em como lidar com o abismo social. Mas eu acho injusto que os artistas e os críticos sejam responsabilizados por garantir a passagem, né? Por ter que contar com isso, enfim. Mas tudo bem, o mundo é injusto, eu não vou ficar lamentando isso. Agora, com relação à pergunta que o Renato fez sobre a questão das redes sociais, eu acho que tem duas coisas. A primeira é, né, nós que somos um pouco mais experientes, vivemos a promessa da internet como uma promessa de democratização e de multiplicação de vozes e de experiências, não é? Então agora não é mais o Roberto Marinho que vai determinar quem vai no teatro ou não, não é mais o jornal O Globo que tinha um poder desproporcional. Essas vozes vão se disseminar e isso vai ser muito mais democrático, né? Bom, essa foi a promessa não cumprida, a promessa emancipatória não cumprida, mais do que não cumprida, assim, descumprida de maneira radical, porque o monopólio hoje é maior do que na época do Roberto Marinho, né? Jeff Bezos é um monopólio transnacional, né? É Bill Gates, é Zuckerberg, é uma vergonha, né? O mundo em que a gente vive é uma vergonha. Então, o que eu acho é que se a gente tenta se restringir à discussão aqui em pauta, que não é a discussão política mais ampla, mas a discussão da crítica, fundamental é pensar que formas podem ser mais produtivas para a crítica do futuro, que é a crítica do presente que a gente já tenta praticar, né? E eu acho que é uma forma de crítica que recusa o papel de guia de consumo, que recusa o papel de juízo, que recusa o papel de dizer se é bom ou ruim, que recusa o critério eurocêntrico vergonhoso de qualidade. Qualidade para quem? Né? A crítica do passado acha que é a dona do critério de qualidade. Isso é bom, isso é ruim. Essa é uma boa atuação e essa é uma má atuação. Eu sou contra o uso de adjetivos na crítica, tá? Adjetivos são sempre subjetivos e, portanto, impressionistas e, portanto, dogmáticos. É a tua opinião, não me interessa. Os adjetivos têm que ser substantivos. Se eles forem usados, eles têm que ser descritivos, jamais valorativos, tá?
Então, o que eu vejo na internet, Renato, no campo da crítica, é que tem um bando de filhote de Bárbara Heliodoro, tá? E as críticas que monetizam, aí em São Paulo, aqui em São Paulo tem gente, né, que monetiza a crítica, que faz prêmios, etc. É o pior tipo de juízo que você pode ver. Antes era no jornal e agora na internet, mas a forma do pensamento não mudou. Então, o problema para mim é quando eu leio um texto crítico em forma de carta, em forma de diálogo, em forma de crônica, quando eu leio um texto crítico que não se parece com um juízo, ele me interessa. Quando eu leio um texto crítico que é um juízo me dizendo o que eu devo consumir ou não, o que é bom ou não, quem são os 10 atores mais sexys do México ou não, até eu depois eu quero ver a lista, manda a lista, que eu quero ver as fotos. É, é uma vergonha, entende? Então, infelizmente, a internet não mudou a maneira de pensar a crítica da maior parte das pessoas. É isso que o laboratório, como o da Zavel, e as coisas que eu tento fazer também, estão tentando mudar, né? É você escrever uma coisa que, para as pessoas em geral, não se parece com uma crítica. A pessoa fala, ué, mas isso é uma crítica? Isso é uma crítica. Quer dizer, eu não sei o que é uma crítica, porque eu não tenho uma definição, né? Enfim, não sei se. Muito bom. Renato, eu acho que eu vou abrir aqui só como fazer um comentário, o pessoal que está aí no YouTube, só para, né, eles acompanharem também. Eu queria só comentar aqui rapidamente que. Só um segundinho. A Stephanie Leon, do México, comentou o seguinte: me ha pasado com niños que vão por primeira vez em teatro, que os maestros le dicen que estén callados y yo les digo que pueden hablar, reír y disfrutar. La primeira impressão é importante. Então, é uma colocação dela dizendo, né, que as crianças que vão a primeira vez ao teatro, que elas possam rir, falar, conversar, se manifestar, né? Exatamente isso que a Isabel colocou muito bem, esse comportamento no teatro, né? Isso é uma coisa muito forte, eu acho que está muito presente na nossa cultura, né? De que a gente, lógico, não que eu vá ficar me manifestando, mas que outros modos de estar presente, né, desse público, inclusive mais interativo, mais vivo, né, possam estar nesse teatro contemporâneo, né? Então ela está colocando isso como uma questão que eu acho que tem tudo a ver com o que a Isabel falou, né, Isabel? Se quiser comentar. Sí, o sea, por eso yo propongo, o lo que proponemos en parte de este laboratorio y en los distintos talleres que imparto, es pensar a la crítica como una parte fundamental de formación de públicos, pero no en una idea de que la formación de públicos es una educación o una forma de aleccionar al público, sino una forma de cultivar su deseo por el teatro. Y entonces se piensa como un proceso de mayor aliento. No solamente es para que la gente vaya inmediatamente al teatro y se sepa portar bien, sino para que cultive el deseo de ir al teatro. Y este deseo, ojalá que lo acompañe durante muchos años, porque entendería el teatro como un lugar en el que se la pasa bien, en el que es bien recibido, en el que es bienvenido, en el que tiene la oportunidad de vivir efectivamente algo distinto. Porque ahora que decía Patrick de la promesa de la democratización de Internet que no sucedió, también habría que preguntarle a la crítica, porque sigue insistiendo en que un espectador o un público de artes en pantalla es en algún sentido menor que el presencial. O sea, no se promueve el pensamiento de la otredad. Este es otro tipo de teatro, sino un tipo de teatro menor o muchos pensadores dirán, ni siquiera es teatro, ¿no? Entonces eso te descalifica como público y te inhibe ese deseo, porque a lo mejor ese deseo de empezar a ver en pantalla, se despierta viendo algo en pantalla y hace que la gente vaya después al teatro en su formato presencial convencional. Pero si yo clausuro esa posibilidad del deseo, entonces no puedo alimentarlo, no puedo cultivarlo después. Entonces, eso, yo pienso que tendríamos que ver mucho más, tener miras más amplias
de esas anteojeras que nos ha puesto el capitalismo de tu función termina cuando la gente llegó al teatro. Y un saludo a Stephanie, una alumna muy querida también. Patrick, quer comentar sobre essa? Só porque eu me lembrei que um compatriota da Zavel, que é o Lázaro Gabino Rodrigues, não é? Tem um, tem um pequeno vídeo de 15 minutos, uma peça de teatro que ele fez na pandemia, que Aham. se chama Toda vez que alguém diz isso não é teatro, uma estrela se apaga no céu. É brilhante o Ótimo. negócio. E tem a ver exatamente com o que ela está dizendo. Que quando veio o teatro na pandemia, teatro virtual, as pessoas falaram, mas isso não é teatro. É, Esse isso não é teatro é o dogmatismo dessa velha crítica normativa. Ninguém sabe o que é teatro. São exato. as teatras, né? Como a gente não sabe o que é a crítica. E essa abertura radical do campo do teatro que inspira o campo da crítica. Então, um campo do teatro fechado gera um campo da crítica fechado. Agora, um campo do teatro aberto gera uma crítica infinita também, né? Perfeito. E só mais uma observação, né, com relação a um outro aspecto que eu acho importante para o acolhimento, Zavel, que é uma discussão muito importante no Brasil, né, nos últimos 8, 6 anos, que é a questão da representatividade, né? Uma coisa que faz públicos periféricos, públicos negros, públicos queer, públicos que muitas vezes foram alijados do teatro, para quem o teatro não é para mim. Uma coisa que faz essas pessoas se sentirem acolhidas no teatro é se verem representadas em cena. Corpos como os delas em cena. Isso faz toda a diferença. E nos últimos 5 anos que eu venho trabalhando como curador, eu presencio isso muito concretamente, né? A gente enegreceu a programação do Festival de Curitiba, logo a gente enegreceu o público do Festival de Curitiba. Se você não muda a programação e não garante representatividade, agora nos últimos anos a gente está trabalhando com alguns espetáculos de pessoas trans e de drag queens também, né? E isso muda o público. Outro público fala, ah, isso é para mim também, né? Então, mas veja, isso são circuitos de poder, né? É porque, felizmente, às vezes dá para a gente estar com o poder na mão e a gente decide coisas, mas são decisões sempre muito políticas, né? Enfim. Eu queria fazer só um comentário, Patrick e Isabel, que juntando um pouco o que eu falei no começo da mesa, lá, quando a gente estava conversando, que é exatamente o trabalho que a Sônia, né, que foi a mesa 2 nossa, com a Sônia Jarolovski, de Buenos Aires, do Teatro Cervantes, que inspirou, inclusive, esse seminário, esse trabalho nosso aqui em São Paulo, né, de formação de jovens espectadores. E uma coisa que a Sônia coloca muito bem lá, né, e que vocês, né, Isabel também, Javier também ontem, enfim, né, é esse respeito e esse acolhimento do público, né, para com o público, né? Quer dizer, e essa possibilidade de ter o público como protagonista, né? Ou seja, você não subjulgar esse público, não subestimar o público, né? Nós temos públicos muito diferentes que são capazes, todos eles, cada um a seu modo, de ver, de assistir e de compartilhar uma obra, né? Nós fizemos nosso Otelo, por exemplo, que é uma versão em teatro físico e visual do Otelo, de 1 hora de duração, dirigida pelo John Moult, da Inglaterra, e fizemos Os Céus, para um público de escolas, né, jovens, enfim, né, pessoas, muitos deles que nunca haviam ido ao teatro, e a gente faz debates depois, e a gente consegue ouvir comentários incríveis, né, de pessoas, às vezes, que nunca viram aquilo, né? Então, assim, me entristece muito, me enche o saco, né, essa coisa que nós, artistas mesmo, temos, e a crítica também teve, né, por muito tempo, e tem, dessa coisa de conceituar o que o público pode e não pode ver, ou se é capaz de ver ou se não é capaz de ver, né? Eu acho que todo público é capaz de ver qualquer coisa. Claro, talvez ele entenda mais isso, mais aquilo, dentro de um contexto, né? Talvez você tenha que trazer, de certa forma, né? Mas, enfim, e nesse trabalho da Argentina que eu falei para o Patrick no começo, eles têm um trabalho muito interessante
e muito singular com cada um, né? Com cada aluno da escola. Quer dizer, é um trabalho feito para 50, 40, 60 alunos. Não é um trabalho para multidão, né? É um trabalho pequeno, caseiro, isso que você falou agora, né? A revolução acontece no pequeno, né? Nesse grupo que você consegue dialogar, ouvir, né? E as pessoas conseguirem se expressar. Tanto que uma das premissas do trabalho deles, que eu gosto muito, é que quando acontece o debate, quem fala primeiro não é o artista nem o professor, é o aluno. Quem vai falar primeiro o que sentiu, o que percebeu, como é o espetáculo, é o aluno, né? Porque se o professor falar ou o artista, acabou, já tá falado, o dogma está dito, né? E nós estamos cheios de dogmas, né? Assim, a cultura do dogma, né? Nós, inclusive, vivemos hoje um país ou um mundo, no México também, Isabel, como vê isso, nós estamos super dogmatizados, né? Quer dizer, e fla-flu, quer dizer, nós estamos polarizados, numa cultura hoje nas redes hiperpolarizadas, que são horríveis, são péssimas para a arte, para o teatro, para a criação, né? Então, acho que o trabalho do teatro e da crítica vai nesse sentido mesmo, né? Desculpa, eu me excedi aqui. Enfim, eu acho que, Renato, você não quer abrir aí para o pessoal que está nessa sala perguntar, né? Eu só queria fazer Só que a Isabel tinha levantado a mão. Por favor. E Patrick também. Sí, pero prometo que esta será mi última participación. Ya nos hemos tomado un montón de tiempo. Muchas gracias a todas las que nos acompañaron también a través de la pantalla. Esperamos poder continuar esta conversación en vivo muy pronto en Brasil, en México o en donde nos toque. Pero bueno, en el sentido de la representatividad que comentaba Patrick, también una parte importante de estos ejercicios que hacemos es fomentar el reconocimiento de la singularidad de mirada de las personas, porque también apostar, digamos, por esa representatividad desde la crítica. Esta crítica prepandémica la hacía una élite con características muy parecidas o que daban la ilusión de pertenecer a una clase intelectual social, ¿no? También muy aspiracional. Y lo que promovemos es que haya distintas voces con distintos enfoques sobre la crítica y que todos ellos son complementarios, todos ellos son igualmente válidos, porque el público podría reconocerse o podría empatizar más con un estilo de escritura o creación de crítica que con otro, sin que esto suponga que uno u otro es superior, sino este conoce más de esta cosa, a este le interesan cosas similares a las mías, este piensa cosas como yo, este tiene los mismos referentes porque es una obra de jóvenes y los dos vemos anime, cosa que los señores tal vez no alcanzan a ver. Entonces yo podría encontrar a en quién confío si tengo más opciones y opciones cada vez más diversas. Yo siempre pienso que podría existir una crítica especializada, ¿no? En ver drag queens. Entonces, que tendría todo ese universo, por ejemplo, y que podría desde esa expertise hablar y escribir crítica. Y otro especialista en teatro infantil, y que desde ese gusto y placer escriba su crítica. Pero acá en México sucede que los críticos quieren hablar de todo, o hacen como que saben de todo, de todos los géneros, de todos los artistas, de todos los tipos, de todos los países, y eso creo que promueve que los discursos sean cada vez más superficiales y más neutrales, o sea, realmente no alcanzas a conocer quién es la persona que está escribiendo, cuál es su background, cuáles son sus referentes, qué es lo que le inspira, qué es lo que le mueve. Entonces, eso hablaría también de representatividad desde la crítica. Augusto, eu vou pedir para você chamar o pessoal aí que você tem mais, sabe mexer melhor aqui no aplicativo. Pessoal que está aqui na nossa sala, Eliane, Lígia, estou vendo alguns só, mas enfim, Fabi, tem mais gente na sala aqui, quem está nos ouvindo. Se vocês quiserem perguntar, né, podem levantar a mão ou falar, enfim, né? Alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade.
Si no se animan a aprender micro o lo que sea, pueden escribir en el chat y nosotras lo recuperamos. Exato, se quiser escrever também. Espero que ese silencio signifique que las hemos dejado inspiradas, motivadas, Exato, pero como espectadoras agotadas, creo que ya el tiempo ha sido suficiente. exato. Acho que teve bastante coisa também, né? Assim, então acho que Sim, as pessoas estão refletindo ainda sobre isso, né? O que o Patrick falou, quer dizer, na hora que você está assistindo, depois que você vai, né? Que a coisa vai ganhar, não só no teatro, mas também num debate Essa dele. conversa vai ficar melhor amanhã, por exemplo. exato, é o pós, né? Exatamente. Ô, Patrick, você falou uma coisa muito interessante que me lembrou muito o Hatha Yoga. Eu fiz por muitos anos Hatha Yoga, né? Aqui em São Paulo, e o Hatha diz exatamente uma coisa muito assim: o benefício vem depois do exercício. Ou seja, quando você acaba aquela ação, quando você para e respira, é que vem o benefício daquela ação. Então você precisa de um tempo mesmo depois para isso se consolidar. Eu achei muito interessante quando você falou essa coisa do pós do espetáculo, né? Quer dizer, como as coisas vão se assentando, vão se conectando e vão se, né, e as reflexões acontecem. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Eu quero falar. O Rafael, acho que falou aqui no chat. Peraí. Vou só tirar aqui. Pode, Eliane, pode falar. Por favor. Então, isso tem a ver mesmo, porque eu trabalho com teatro, mas trabalho na educação mesmo, na escola, e eu trabalho com adolescentes. Então, assim, é tudo que vai falando, tipo, vou, assim, não tem como, porque é o meu dia a dia, né? Então a gente vai ligando, assim, nossa, e é bem legal. Dá para fazer muita coisa com eles, assim. E aquele que o Patrick falou, do trabalho, da base, e é isso mesmo. Tipo, é uma comunidade que eu trabalho, assim, totalmente de vulnerabilidade, mas é incrível quando você consegue. Teve acho que foi o ano passado, um aluno super difícil, e a gente trazia ele para conversar tal. Daí tem um dia que ele chega lá e ele fala assim: eles me chamam de tia. Tia, eu vim aqui para conversar. Assim, e ele sempre chegava brigando, aquela coisa, assim, nossa, e foi. Pra gente foi um ganho assim tremendo dele chegar lá, daí dele aprendendo assim devagar, que dava pra gente dialogar, que a gente ia escutar. Então, assim, são coisas que o dinheiro assim não paga mesmo. E acho que a gente está plantando semente mesmo, a gente vai jogando semente. Talvez a gente nem veja isso, mas que fique aqui essas sementinhas. Mas é muito rico, muito bom esses encontros. Alguém mais gostaria de comentar? Lígia, que mais está na sala. Yo quisiera comentar algo de lo que dijo Elian, solo Sim, para seguir pensando. claro, claro. En el laboratorio se lanzó varias veces la provocación que no alcanzamos a trabajar, pero había otras personas que trabajan con adolescentes, haciendo teatro para adolescentes. Y se pensaba o se cuestionó este adultocentrismo en la crítica. ¿Por qué se piensa que la crítica solo la podemos escribir o ejercer las adultas? ¿Por qué no dar herramientas para hacer un grupo de críticos y críticas adolescentes que le hablen a otras adolescentes? No haciéndose pasar por adultos, sino desde su edad, desde su particularidad, desde sus referentes, haciéndoles saber que lo que saben es suficiente para leer el teatro que se supone que es para ellos y ellas. Esa es otra cosa que me gustaría trabajar o explorar, pero bueno, no ha dado la vida. Perfeito. Eu acho muito importante isso, que não existe nenhum conjunto de saberes que uma pessoa precisa ter para ir ao teatro e para ser crítico de teatro. Você, com os seus saberes, você pode produzir qualquer conversa, né?
É isso que é importante, acabar com a ideia de que Exato. tem pré-requisito. Não tem pré-requisito, né? Só que para isso você E- precisa poder escutar um discurso que vem de lugares muito diferentes dos lugares habituais, né? Então, a Eliane falou uma palavra muito importante que é a escuta, né? E que, na verdade, a escuta do público, a escuta da pessoa que é afetada pela obra, é também o que a gente pode fazer como educador, né? Que é criar dispositivos para abrir a escuta, né? A gente abrir a nossa e as pessoas com as quais a gente convive abrirem as deles também, né? É a tarefa da Exato. vida, abrir a A, escuta, né? No tempo da a Lígia fake falou agora uma coisa interessantíssima, Lígia, que você colocou no chat aqui, falando sobre a crítica, né? Que você sempre desconsiderou a crítica, né? Porque exatamente tudo que vinha da crítica vinha sempre de uma maneira muito negativa, né? Ou crítica, né? A palavra crítica, inclusive, já soa negativa, né? Ela nunca soa, parece que nunca soa positiva. Crítica já se entende como algo negativo, né? Ou seja, a gente cresceu, eu digo por mim, a gente cresceu vendo a crítica sempre como algo negativo, destruidor, como a Zabel começou falando e o Patrick também. E eu acho que é um reaprendizado, uma reeducação muito grande para nós todos, artistas, fazedores de teatro, educadores, enfim, né? Que trabalhamos todos com o público, sejam os professores, sejam os atores, sejam quem trabalha com pessoas, né? Poder ou olhar de outra forma a própria crítica, né? Acho que você colocou, eu estou só traduzindo aí, você colocou no chat, eu estou tentando, acho que eu consegui, né? Mas enfim, mas eu acho que Eu também, vocês colocaram. eu também sempre desconsiderei as críticas e os críticos, viu, Lígia? Eu concordo com você, tá? Exato, exato. É formar, né? Bem, Renato, você gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma pergunta? Não, eu acho que é um pouco o que vocês falaram. Agora vamos, acho que é a hora de pensar sobre tudo que a gente ouviu e debateu aqui. É, E amanhã esse papo vai estar melhor ainda, exato, exato. cabeça que a gente vai produzir com isso. Agradecer muito o convite aqui, agradecer o Patrick, a Zavel também aí. Acho que foi muito, muito bacana e muito produtivo o debate. Eu gostaria muito de agradecer em nome do Teatro Comune, ao Patrick, a Zavel, ao Renato, né? Vocês foram muito generosos, enfim, de compartilhar com a gente vários saberes e várias ideias, né? Eu acho que a mesa vai ficar, como eu falei no começo, vai ficar aberta, né, no YouTube, então também divulguem, né, passem para as pessoas. Eu acho que mais gente vai agora assistir, né, com calma. O seminário tem mais uma mesa nossa no dia 15 de setembro. Vou fazer um jabá aqui, vou divulgar, né? Dia 15 de setembro é a mesa que tem a Paula Travinic, de Buenos Aires, que trabalha com gestão de públicos e espaços independentes em Buenos Aires. A Gisele Ganadi, que é diretora, né, de uma companhia de ópera em Ribeirão Preto, muito importante, que tem um teatro lá, que é a Cia Minas, que se auto-mantém há vários anos lá, né, e tem um trabalho de formatividade com alunos, com jovens, incrível, através da música, da ópera, enfim, incrível, né? E o Sartini, que é nosso amigo também, que é gestor aqui em São Paulo, enfim, trabalhou na Secretaria de Cultura do município, no Estado, enfim, uma pessoa também que vem nos ajudando muito nesse projeto aí, né, de pensar públicos, pensar essa relação com os públicos, né? Enfim, vocês falaram uma coisa interessante, né? Acho que a Isabel também colocou isso, essa formação de público, essa palavra é uma palavra delicada, formar públicos, né? Parece que formar é colocar numa caixa, numa caixinha, né? E acho que o Patrick também colocou bem assim, o quanto é importante suscitar, quer dizer, provocar o desejo, provocar o interesse, provocar né? Que é isso, né? Que o teatro pode fazer e que as pessoas que gostam de teatro também podem fazer, né? Então, dia 15 estão todos convidados, né? Divulguem, né? Esse seminário se encerra no dia 15, as 4 mesas vão estar online, né? A gente espera, quem sabe, numa próxima oportunidade, fazer algo presencial. Falei lá com Javier ontem, falei com Sônia, né?
Quem sabe a gente organizar, quem sabe, Patrick, a gente faz uma parceria com Curitiba aí, em São Paulo, e traz esse povo todo da Argentina, do Chile, né, para o presencial, que seria muito importante, porque os encontros virtuais são ótimos, mas nada como dar um abraço, encontrar as pessoas, dar risada juntos, né, tomar uma cerveja depois, né, e ter depois, e ter uns depois juntos, né, presenciais, depois presenciais, né, que são tudo de bom, né? Tudo de bom. Mas, enfim, agradecer muito aqui a Eliane, a Lígia, a todos que estão na sala aqui, né? A Fabi, que está fazendo as fotos, a Luciane, que está, né, gravando, transmitindo essa loucura toda tecnológica, né, de fazer tudo isso, né? Como eu disse no começo, o Teatro Comune está na Consolação, nosso espaço, estão todos convidados, né? A gente, inclusive, faz o nosso hotel agora dia 16 de setembro, à noite, 20 horas. Então, quem estiver nos assistindo aí, quiser vir ver, vai ser gratuito, inclusive, então venham assistir, tá bom? E mantemos esse contato, no nosso grupo lá tem os contatos de vocês também, né, Patrick, Isabel, né, para vocês se falarem, e a gente vamos manter contato. Muito obrigado, me sinto muito feliz aí por a gente estar juntos. Gracias. Obrigado. Prazer. Obrigado, graças, Isabel, graças. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Até.